Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Mudar ou não mudar as leis trabalhistas? A consolidação das leis do trabalho nasceu em 1943, durante o governo Getúlio Vargas. A CLT, como é mais conhecida, virou foco dos presidenciáveis na eleição deste ano. No início da corrida sucessória, Aécio Neves defendeu a flexibilização da legislação trabalhista. Marina Silva, em seguida, falou em atualização da CLT. Dilma, por sua vez, disse que não muda as leis trabalhistas, nem que a vaca tussa. Esse é o tema do debate do Cena Política de hoje. Convidamos o cientista político Carlos Roberto Horta, professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG e coordenador do Observatório do Trabalho e do Laboratório de Tecnologia Social da Universidade, graduado em Filosofia e mestrado em Ciência Política pela UFMG e doutorado em História pela Unicamp. E os jornalistas Inácia Soares, graduada em Jornalismo pela UFMG, com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, âncora da Rádio Band News BH e comentarista de negócios e economia da TV Band Minas. E Márcio Fagundes, atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de BH. Agradeço a presença dos três. E, professor, vou indo nesse tema sobre a palavra, a defesa dos presidenciáveis, no caso Aécio e Marina, e mudar aspectos da CLT e essa resistência da Dilma em manter a CLT como está. Qual que é a análise que você faz, não vou chamá-lo de senhor, mas de você, qual a análise que você faz, quem está com a razão e quem está sem razão nesse debate? Veja só, na verdade, todos três têm suas razões, né? Mas explica para a gente de uma isso maneira... não é muito difícil de analisar, porque nós estamos diante de um processo histórico que tem uma marca importante nos anos 70, que é o momento em que as propostas do neoliberalismo começam a ganhar eleições nos países mais ricos. Isto significou uma opção pela chamada mudança no sentido de suavizar, né, para o empresário as leis sociais, as leis trabalhistas, tudo que poderia acarretar maior valor, preço mais alto da força de trabalho. Essas movimentações e recessão na Europa seriam o exemplo disso? No momento, quando você vê, nos últimos 3, 4 anos, manifestações de aposentados, pensionistas, trabalhadores, gente não querendo perder direitos, é explicitamente esse tipo de coisa. São países que obedecem às determinações ligadas ao monetarismo, cujo mandamento fundamental é a preservação do valor da moeda. Para você preservar o valor da moeda, você tem que aumentar o custo do dinheiro. O custo do dinheiro significa altas taxas de juros e priorização da atividade especulativa como mais rentável, mais lucrativa do que a atividade do capital produtivo. Então, o que acontece? No terreno do capital produtivo, as pessoas que contratam, para que elas possam enfrentar os juros bancários, elas vão contratar menos, ou vão demitir, ou vão não contratar o pessoal que chega na idade de entrar no mercado de trabalho. Isso aumenta sensivelmente o desemprego entre os jovens, como é um processo terrível que acontece na Itália de hoje, na Espanha também, né? Os jovens chegam à idade de serem absorvidos pelo mercado de trabalho e não são, porque não há dinheiro para contratá-los, o dinheiro é carreado para aguentar com os juros, para investir na bolsa, para aplicar na especulação. Então nós estamos diante de 30 a 40 anos de caminhada rumo à priorização do capital especulativo, ou seja, o núcleo, o centro da reprodução maior de capital hoje é o especulativo e não o produtivo. O desemprego passou a ser estrutural, passou a ser até desejável a partir de um certo quantum. Pois não. Professor,
No âmbito pessoal, o senhor é a favor da flexibilização? Aliás, que palavra horrorosa, né? Flexibilização. A gente vê que é uma palavra cuidadosa, né? Flexibilizar é exatamente o quê mesmo, né? Eufemismo, Eles não né? propõem uma mudança clara, mas usam uma palavra que seja abrangente, O né? senhor é a favor ou não de mudanças, uma atualização na CLT? Complementando o que ele sim. perguntou, até o que a Inácia também falou, o senhor, você, né, consegue detectar diferenças, o que está por trás da palavra? Um fala flexibilizar, outro fala atualizar, respondendo o Márcio, mas colocando também esse adentro. Eu diria que entre a candidata que fala em atualizar e o candidato que fala em flexibilizar, as intenções são muito coincidentes, certo? Basicamente, atualizar vai ser, obviamente, não vai ser no sentido de preservar ou de avançar, porque eu gostaria de depois falar um pouquinho o que é o nem que a vaca tussa lá, que a presidenta disse também. Flexibilizar e atualizar, a gente percebe que é mais ou menos numa mesma direção. Tá? Para que isso? Para desonerar a parte do capital que acarreta despesas com isto. Né? Então, todas as tentativas de reforma da Previdência Social, já tentando responder a sua aqui, que vieram ao longo do governo Fernando Henrique e foram combatidas pelos movimentos sociais, eram tentativas que visavam exatamente isso, suavizar os gastos com força de trabalho, para que você pudesse priorizar a aplicação na rentabilidade que o capital tivesse no rumo monetarista, no rumo da especulação, no rumo da aplicação em bolsas. Há sintomas, né, que são comportamentais, culturais, no cotidiano. Você vê como vocês trabalham sempre em TV, em radiojornalismo, telejornalismo, vocês perceberam que ao longo dos últimos anos o número de horas destinadas a noticiários sobre a aplicação em especulação, esse número cresceu no tempo de televisão. O número de programas, você Tem liga... até cadernos, sempre, né? Cadernos. Isso tudo aumentou. Isso é sinal de que o mundo deu uma deslocada. O eixo hegemônico de acumulação do capital deslocou-se do produtivo para o especulativo. Isso traz consequências sociais. A mais visível delas é o desemprego, a exclusão, marginalização da força de trabalho, terceirização, que torna mais barato. Olha, a gente pesquisava, né, desde o início do nosso núcleo de pesquisa, que surgiu em 83, a gente pesquisava o mundo do trabalho, sempre. O trabalho industrial, a formação desse novo sindicalismo, que finalmente, através de inúmeros movimentos e uma série de situações, né, isso acabou chegando a ditar normas aí na política nacional, né, com o surgimento de partidos, vindo daquelas greves dos anos 70 e 80. A gente pesquisava naquela época, acompanhando o que estava acontecendo no mundo do trabalho. E vimos acontecer essa perda, né, de substância do trabalho legalizado, trabalho formal, e o surgimento cada vez maior da terceirização. Isso desvaloriza o trabalho. Sem querer cortar o seu raciocínio, mas respondendo a ele, que ele perguntou, né, que qual é a sua posição, com a sua visão disso? Acha que deve mudar ou deve ficar, né? Foi mais ou menos isso que você perguntou. A minha resposta é o seguinte: eu acho que deve mudar no sentido do que a Dilma pretenderia quando ela fala nem que a vaca tussa. Aliás, a presidente, quando usou essa expressão, ela deixou claro que nem que a vaca tussa, ela admitiria mexer no fundo de garantia e no 13º. Eu acho até que foi associando a esses dois benefícios que ela disse nem que a vaca tussa, ela deixaria mexer nesses dois. E nessa mas aceitaria, quer dizer, dando uma indicação de que aceitaria discutir outras coisas. Eu acrescentaria uma mexida nessa não mexida. Eu acrescentaria a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário. Eu acrescentaria isso, que isso é uma campanha do movimento sindical que já vem há muitos anos e que o Brasil até hoje mantém essa semana de trabalho gigantesca se comparada com outros países onde ela já se reduziu para 37, 38 horas. Que a Dilma lançou recentemente, essa é uma expressão que acompanha a vida política nacional, sabe que não é dela. Isso foi um marqueteiro que falou, ó, o povo entender. Porque a Dilma, nós sabemos, a Dilma, se tivesse que falar entre quatro paredes, ela xingaria um palavrão. Que ela é a rainha do palavrão, nós sabemos. Essa expressão, que a vaca tussa, não é dela, foi do João Santana, certamente, que conduziu a isso. Todo mundo mas entende, eu queria pegar um exemplo que eu sempre tive comigo, não sou um especialista no assunto, mas
eu estudei direito, eu acompanho razoavelmente bem. Eu tenho comigo, por exemplo, que eu sempre vivi do meu salário, então eu sou um assalariado. Por que eu recebo o 13º? Eu tenho comigo a ideia que o 13º deveria acabar, mas é muito uma questão pessoal. E ser incorporado ao meu salário esse valor que eu recebo no final do ano, algumas vezes uma empresa dá metade no meio do ano e outra metade no final do ano. Eu prefiro ganhar bem mensalmente do que ter uma perspectiva de 13º. O nome já é uma ficção, porque o nosso ano tem 12 meses. Por que nós esperamos o 13º se não existe um 13º mês no calendário? É uma bonificação. Gregoriano, né? Então, por que não? Por que não incorporar esse 13º, em vez de ele ser, suponhamos, 1/12, que se acrescente esse 13º, eu prefiro ganhar melhor do que eu ganho hoje do que esperar o Natal chegar para ganhar um 13º. Eu acho que seria uma atualização, entendeu? Eu considero uma opinião respeitável. O que eu vejo aí um pouco, procurando também entender, é que por uma série de circunstâncias, a prática da população levou a que houvesse mais despesas no cotidiano das famílias em dezembro, janeiro. Ou seja, é questão de matrícula de criança, material escolar, férias, Natal. Aquele momento é um momento de mais despesa. E o comércio também responde positivamente, até contratando mais gente. Ou seja, seria uma prática que seria, de algum modo, contrária, uma onda contrária a um processo que já existe, em que todo mundo faz mais despesa nessa época, todo mundo tem expectativa, seja de férias, de entrada do ano escolar e as despesas de presentes. Aí eu imagino que, mudando a cultura, é compreensível que se queira diluir o 13º em 12 etapas, desde que essas práticas também se espalhassem um pouco mais ao longo do ano. Eu entendo desse modo, porque há pessoas que até tiram férias nesse período, em alguns casos a lei permite antecipar abono de férias, coisas assim, até para fazer frente a esse Agora, professor, me soa como o Estado pensando pelo cidadão sempre, né? E eu tenho uma história que eu vou contar no próximo bloco, que diz respeito a uma experiência pessoal, em relação a uma orientação e uma resposta que eu recebi da Delegacia Regional de Trabalho, em relação a uma opção que eu queria ter adotado no meu trabalho e que o delegado virou para mim e disse que eu não tinha o direito de decidir, que as leis trabalhistas me protegeriam de mim mesma. Você acha que é um tutelamento? E eu preciso explicar isso. Pois é, o Fagundes, se dessem a ele a oportunidade de não ter o 13º, porque ele acha melhor fazer um dimensionamento desse pagamento anual a cada mês, quer dizer, mas a Justiça não tem essa percepção de que nós podemos tomar decisões por nós. Ela parte do princípio da opressão sempre para aquele trabalhador que nunca pode decidir e que talvez não consiga fazer isso sozinho. O FGTS é um exemplo disso, mas eu considero, no caso do FGTS, que o exemplo é positivo. Você não poder mexer no FGTS por qualquer razão, né? Ele está associado a investimento, talvez seja um outro parâmetro, não tanto a consumo, né? Depende de onde se olha. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é justamente a defesa de um paradigma conservador e posto, ou nós avançamos no sentido de quebrar esses paradigmas e nós fazemos a sociedade que nós queremos melhor. Essa que é a grande discussão que eu acho que os candidatos a presidente, nenhum deles teve ainda a sensibilidade para mostrar. Nós vivemos isso a partir daquela movimentação de rua. Ou nós vamos conduzir o nosso destino ou nós vamos ficar presos a certos paradigmas até do início do século passado. Aliás, eu acho que os presidenciáveis só tocaram nesse assunto das leis trabalhistas, de uma reforma que é desejada há tanto tempo, porque foram pressionados para dizer algo. Porque espontaneamente eu duvido que qualquer um dos três diria. Correm desse assunto. É uma questão central. Complexo. Eles têm que opinar, realmente é uma questão central. Né? Só provocar. E ajuda a diferenciar bastante as duas vertentes, né? Às quais as duas candidaturas estão associadas, não pela pessoa de cada candidato, mas por suas equipes econômicas. Pelos grupos que os apoiam. Né? Basicamente, a equipe econômica faz a linguagem, o planejamento, né? E depois delas tem os grupos que os apoiam. Né? Muito bem, nós vamos para o intervalo e Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo as leis trabalhistas e a sucessão presidencial.
está falando em leis trabalhistas aqui, eu me lembrei do ex-ministro do Trabalho de Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello, Rogério Magri, que cunhou aquela expressão para muitos, triste lembrança, imexível, né? Você disse que, usando a expressão do Magri, que são imexíveis o 13º, e que mais FGTS, o Fundo de Garantia. E o que pode se mexer, o que pode ser tocado na... Então, dentro dessa questão que a gente estava levantando antes, você tem um momento, uma transformação importante na história da economia mundial nos anos 70 do século XX. Sim. E isso teve uma relação muito clara com a alta do petróleo, que veio da Guerra de 73, no Oriente Médio, né? É o momento em que os árabes descobrem a maior arma que eles tinham, que era a torneira. Fechou a torneira, começa a aumentar o preço do petróleo. A criatividade brasileira responde com o pró-álcool. No início era muito difícil, carro-álcool inclusive, né? Não era fácil mesmo. Mas vários outros países vão responder com um controle no sentido de proteger o valor da moeda, e isto significa abrir mão de vários outros controles que o Estado teria. Um primeiro resultado eleitoral dessa crise se dá na Inglaterra com a vitória da Margaret Thatcher. E isto marcou época, porque ela começou com um amplo programa de privatizações, com o enfraquecimento do movimento sindical. Isso tudo fez parte do elenco de metas, né, da Margaret Thatcher. Isso foi até mostrado num filme recente, né? Que mostrou essa briga com os sindicatos. Chegou até o Oscar, né? Ela enfrentou e derrotou uma longa greve mas acho que mostra algum aspecto. Pessoal da mineração de carvão. Né? Isso na Inglaterra era central. O que acontece? Com a alta do preço do petróleo, a crise atinge esses países e os governos que eram de tendência social-democrática ou trabalhista vão perder as eleições. Então você tem a Margaret Thatcher ganhando, daí a pouco você tem a vitória eleitoral também dessa postura, no caso alemão. Ou seja, vários países poderosos economicamente tiveram a vitória eleitoral do monetarismo, porque o que era imprescindível para manter a economia, a parte central da lucratividade, era preservar o valor da moeda, uma vez que ela ficava fortemente vulnerável ao movimento inflacionário, se continuasse centrado no lucro através do capital produtivo. Mas os empresários aqui, eles colocam, não sei se eu tenho razão, eu queria até que vocês participassem, eu creio que eles colocam mais como mudança o custo da admissão e o custo da demissão de empregados, qualquer custo da mão de obra é custo. Isso é mexível? O problema é que, se você entra no detalhe, você começa a puxar igual castelo de cartas, você começa a puxar outras partes. Tá? Aí o movimento sindical finca pé, né? Ele pretende que a coisa fique imexível. Na verdade, quando eu estava falando, o nem que a vaca tussa poderia ser relativizado, né? Não é no sentido de mexer nessas duas âncoras aí. É no sentido de atender outras demandas que vão, ao mesmo tempo, constituir outras formas de amparar contra o desemprego. Este é um problema que não acabou. O desemprego no Brasil parece que estacionou um pouco, a queda e tal, mas é preciso reverter um pouco esse avanço que existe ainda, né? No sentido de que você tenha mais gente com potencial de ser contratada. Isso significa combater o desemprego entre os jovens. Outra coisa é a formação profissional, né? Que também é necessário. O que eu acho quando se fala de dois blocos, né? Agora mesmo a Inácia estava falando, né? De dois blocos no sentido empresarial. Eu vejo a pequena e média empresa como uma grande solução, no sentido de gerar, né, gerar trabalho, gerar renda para a população. E o retorno disso na compra, né, que a população que recebe pelo trabalho vai comprar do empresário, do pequeno comerciante, ele vai encomendar do atacadista, este vai movimentar a indústria. Eu vejo aí a saúde da economia. A pequena e a microempresa fazem parte disso. Professor. Por outro lado, manter os direitos trabalhistas é fundamental para que você tenha a sequência, não é, da própria força de trabalho alimentada, né, tendo condições de se reproduzir, inclusive do ponto de vista da capacitação profissional para os filhos. Isso tudo faz parte do que eu chamo de saúde da sociedade. Eu não chamo de intervenção do Estado isso, entendeu? Eu chamo isso
de um liberalismo com forte preocupação social. Aí você tem um equilíbrio. Eu acho que todos os três candidatos são liberais. Pois é, nós citamos muito rapidamente no bloco anterior a questão da terceirização, que é um dos aspectos para os quais muitos especialistas defendem que seja dada uma atenção especial, porque ela é um ponto nevrálgico nessa possível reforma trabalhista da qual a gente vem falando há tantos anos e que não caminha. E que diz respeito também àquela situação pessoal que me aconteceu e que eu citei rapidamente no bloco anterior. Eu fazia parte de um projeto atendendo uma empresa, sou PJ há muitos anos, olha para o senhor ver. Então não sou seletista há muito tempo, eu nem me lembro mais. Mas nesse projeto em especial, entrei como PJ e em determinado momento houve uma fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho aqui em Belo Horizonte e apontou que eu não poderia ser PJ, pessoa jurídica naquela empresa, porque eu participava do que eles chamam do core business, né, do negócio. Eu trabalhava no ponto mais importante de geração e sustentação do negócio, portanto eu não poderia ser uma terceirizada, eu deveria ser contratada. Tivemos a audiência que foi marcada em determinado dia e eu estive com o responsável pela Delegacia Regional de Trabalho disse: delegado, eu não quero ser seletista. Eu prefiro continuar da mesma maneira como eu estou, porque eu atendo outros clientes e isso me permitiria continuar com essa manobra de agenda que eu tenho. E ele me respondeu que, Inácia, a legislação trabalhista precisa te defender de você mesma. Você não tem essa autonomia. E aí, assim, aquilo me magoou, porque eu fico pensando assim, será que eu não tenho essa autonomia? O Estado não me enxerga como um ser que pode tomar as suas próprias decisões? Quer dizer, ele em nenhum momento pôde contemplar o meu pedido dizendo que a lei estava acima de mim. O que o senhor pensa disso? Não quero me proteger de mim mesmo. Eu não quero, eu sei o que eu estou fazendo. Esse paternalismo do Estado, que criado a partir de Getúlio com seus méritos, até hoje se estende, vamos pegar rapidamente, na parte de sindical. Nunca eu vi tanto pelego na minha vida igual tem hoje na atualidade na presidência dos grandes sindicatos. Eu nunca vi. O pelego dos anos 40, parece que se perpetuou hoje. Tem gente que eu conheço, tem 20, 25, 30 anos, está à frente dos sindicatos. Até antes do professor falar, porque o pelego anteriormente Parece era de um feudo, grupo. Né? Era de um grupo, agora tem pelego de um grupo, de outro grupo, de outro. São vários grupos. Cada grupo criou sua pelegagem, né? A grande questão é o seguinte: nós precisamos discutir novamente, quando nós estamos conversando aqui sobre as leis trabalhistas, basicamente está focado na iniciativa privada, entendeu? Nós estamos falando do nosso trabalho, nós não falamos do servidor público aqui, que é uma massa, um contingente de trabalho que tem N privilégios. E que, aliás, responde por cada 5 ao trabalhador na iniciativa privada. Cada 5 trabalhadores, um servidor, né? Nós temos uma máquina da estabilidade aos salários, aos fundos, entendeu? Enquanto a iniciativa privada não tem, a aposentadoria de um servidor público é uma coisa grosseiramente qualificada, é colossal frente aos 4 níveis máximos do INSS. Esse é o tipo de discussão que se evita, e o Estado quer interferir nas relações, você acabou de citar o exemplo, quer interferir nas relações trabalhistas. Mas o professor fala dessas questões, mas eu sou do ponto de vista de uma eleição presidencial, né? Não, eu estou falando uma outra coisa, inclusive, que ultrapassa isso. Veja só, tudo depende muito da janela de onde nós olhamos o fenômeno, né? Quando você coloca, queria ser pessoa jurídica nesse contrato aqui, ou queria ser pessoa física nesse outro contrato aqui, né? Nós estamos trabalhando também com uma cultura. O contratador poderá definir a modalidade do contrato que ele oferece, certo? Não sempre, né? Foi Não, o que a delegacia depende. disse. Neste caso, nós temos um exemplo muito interessante aí, né? Onde você acaba recebendo a resposta: vou protegê-la de si mesma. Isso é quase Forte tautológico, isso, né? Mas a gente, do ponto de vista das consequências, né, da não aplicação da lei, teríamos que ver o que seria, né, esse contra si mesma, qual que seria o problema aí. Essa modalidade de contratação, a gente sabe que o pagamento repetitivo a uma pessoa jurídica regular a regularidade desse pagamento pode justificar que a pessoa entre na justiça defendendo o estabelecimento de vínculo, né? Então esse é um dos pedaços, mas há várias outras questões. O que eu estou visando com essa análise é o seguinte: quando você tem, na hipótese da contratação, a possibilidade, a liberdade de poder ser contratada como pessoa jurídica, isso teria que valer.
né? Mexer na lei trabalhista teria um impacto nesse aspecto? É pagar para ver, né? O importante das leis trabalhistas, me parece que tem muito a ver com o FGTS, tá? E tem a ver com outras questões. Descanso remunerado, por exemplo, descanso semanal. remunerado. E aí eu vou, pegando a deixa, né, que ele levantou aqui, eu vou levantar o seguinte. A minha janela, né, cada um vê de um lado, a minha janela é favorável à aposentadoria integral para todo trabalhador, certo? Eu acho que a aposentadoria integral só para servidor público é injusta. Todo trabalhador, você depois que aposenta, você gasta mais com recurso, com remédio, com a contratação de pessoa para te ajudar, uma série de coisas. Então eu acho que elas têm, o nem que a vaca tussa para mim é pouco, certo? Eu acho, nós temos que mexer mais, beneficiar mais o trabalhador. Professor, vou voltar para o próximo bloco e debater essas questões sobre esse ponto de vista presidencial, de disputa presidencial. E aqui também em Minas, né, essa eleição que está acontecendo. Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo as leis trabalhistas e a eleição, com presença do cientista político Carlos Roberto Horta, do Observatório do Trabalho da UFMG, da jornalista Inácia Soares, da Rádio Band News e TV Band, e do jornalista Márcio Fagundes. Professor, vamos colocar isso na eleição. Queria a sua análise, como é que você está vendo os três candidatos, os mais conhecidos, e essa linguagem, essas propostas dele em relação ao trabalho, que é o seu tema. Tá, não é difícil. Veja só, a política brasileira, desde meados do século passado, ela apresenta com maior nitidez duas grandes vertentes, tá? Essas duas grandes vertentes, você tem uma que o Brizola chamava nacional, popular e democrática, né? Onde você tem uma linha aí, que tem Getúlio Vargas, que tem o Jango, que tem parcialmente o Juscelino devido aos apoios. O Brizola que deu o título Nacional Popular. Ele dá esse nome num dos debates de 89, no famoso debate de 89, né? Então, há um momento em que ele fala assim, minha irmã, não estou lhe pedindo voto para Leonel Brizola. Vote em qualquer um desses aqui do campo democrático popular. E ele aponta aqueles que tinham mais ou menos essa linha. Então era Freire, era Lula, era Gabeira, era ele próprio, enfim. O que é isso, né? A tradição varguista é um dos eixos desse conteúdo aí, né? E como se colocam hoje os três que estão à frente aí dentro desse eixo? Eu colocaria na tradição varguista, da qual vai fazer parte o Lula, né? Eu colocaria nessa tradição a proposta da Dilma. Não vamos mexer nisso. Se mexer, é só para melhorar para o trabalhador. Mas a Marina, que passou tanto tempo no PT... Bom, aí se a questão é o trânsito da Marina, aí já é outra história. Mas hoje ela sofre outras influências, não falo nem da pessoa, além das Marina. próprias origens. Eu falo das forças, né, que apoiam. Então as forças se aninharam em duas candidaturas que têm o propósito de mexer nas leis trabalhistas. Certo? Uma para aperfeiçoar, reciclar, e o outro já usa o termo maldito, que era flexibilizar, né? É pior, flexibilizar? Eu acho que no fundo é mais ou menos a mesma coisa. A Marina talvez pouco pela tradição dos movimentos, pela palavra em si, talvez, né? Ela queira uma coisa mais light, mexer menos. Maldito por quê? Pela incógnita que naturalmente essa palavra flexibilizar tem uma carga já maldita desde o tempo do Fernando Henrique. Porque quando o movimento sindical vai às ruas, já na época do Fernando Henrique, você tem aí a luta contra essa flexibilização. O nome veio de forma suave, mas entrou na publicidade até de outras coisas que não tinham nada a ver com lei trabalhista. E a palavra flexibilizar entrou também como palavras da época e da moda. Empregabilidade. Tá? É o que? Institucionalizar o jeitinho, flexibilizar? É fazer parte
de um jargão que vai mexer, né? E vai mexer na direção de quem está com mais poder na época. E flexibilizar na época do Fernando Henrique seria o quê? Desarticular, reduzir o impacto delas na folha de pagamento, diminuir o peso delas na despesa do empresário, para sobrar para os juros. Essa é a lógica. O Aécio trouxe o jargão desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Já vem. Isso é a linguagem do PSDB. Essa flexibilização tem uma pitadazinha de sem vergonhice no meio. Tem uma pitada de destrutivismo, no sentido de reduzir o que elas vão trazer de despesa para o empresário. Tá? Nada contra se eu fosse empresário, né? Mas do ponto de vista do povo, e aí tem um pouco a trajetória nossa, a gente mexe com o povo mesmo, pela extensão, pela pesquisa, gente do mundo do trabalho. A desoneração que o PT tanto fez em tantos setores da folha de pagamento já não é uma flexibilização, professor? É possível analisar desse ponto de vista. E deste ponto de vista, é por isso que eu disse, todos os três são liberais. Mas tem um que tem uma preocupação social maior, de forma a instituir essa preocupação, a colocar essa preocupação até como política de Estado, porque aí você garante um avanço equilibrado. O Brasil não conseguiu fazer nem mesmo a social-democracia, gente. Isso é um problema. O nosso partido que procura imitar a social-democracia, o partido aqui do Brasil, que eu não faço parte de partido, é o PT. Ele tenta fazer uma social-democracia tímida, certo? O partido que tem social-democracia no nome faz declaradamente o neoliberalismo, que seria o PS. Contra o trabalhador. O professor, me permite seria um parênteses. O PSDB, porque... Um desajuste de nome, né? Porque tem um partido também da social-democracia que ninguém sabe. Em Barroso. Legenda de aluguel. Me permita um parênteses. Quando o Lula convidou o empresário Zé Alencar para fazer parte da chapa, ele deixou claro que estava fazendo a opção pelo capital. Claro, ninguém tem dúvida disso. Sem dúvida, não e tem. Que a sua discípula também vai seguir mais ou menos nessa linha, pode mexer, fingir, maquiar, vamos usar a palavra assim, fazer uma maquiagem nesse processo que foca o trabalhador, mas ficou claro, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro, que o Brasil fez a opção pelo capital. O senhor tem dúvida disso? O grande mérito é a inclusão dessa gente. Essa gente está incluída no capitalismo, podendo comprar, podendo participar do mercado. Isso é positivo. O Zé Alencar, depois até seu filho, foi por essa linha. As políticas são de inclusão. É nesse sentido que eu acho que é positivo. Se a gente for pensar numa tradição do mundo do trabalho, a política para o trabalhador, a política que vai efetivamente trazer o trabalhador para o palco das decisões de forma efetiva e consequente, dificilmente seria um dos três candidatos, certo? Precisaríamos e que não tem poder na candidato mídia, ideal, né? Precisaríamos. Eu diria, alguma coisa próxima de Luciana Genro, nem tanto, certo? É algo diferente, que associa mais gente aí nessa história. Nós não temos hoje um perfil que fosse construir de fato a social-democracia no Brasil. Não há nas candidaturas nenhum perfil que construiria isso. Nós temos esse liberalismo suavizado, com inclusão social, inclusão produtiva, que nós fazemos, as universidades estão fazendo isso, e a mídia não divulga, porque as universidades estão fazendo um papel importantíssimo nas políticas de inclusão social. Mas, professor... São 137 universidades trabalhando com economia solidária, gente. Isso é para tirar da Bolsa Família. A Bolsa Família não é ponto final de ninguém. Há um caminho. Mas agora, professor, essa social-democracia representada em um líder, ela é difícil porque a gente precisa pensar em um líder que converse com todos os setores. Senão ele não consegue montar esse arranjo que vai trabalhar dentro da social-democracia. O que a gente vê é um que tende mais para cá, para o empresariado, outro que tende para conversar com os sindicatos, representando os trabalhadores, mas não tem aquele que sabiamente vai conseguir ver os dois lados, ou outros tantos, a gente só está falando aqui, polarizou trabalhador e empresa, mas existem outros vértices nessa equação, que é uma equação complicada, mas a gente não vê aquele com a sensibilidade para liderar essa conversa mais ampla, né? Mas há uma incompatibilidade básica entre as duas grandes vertentes. Eu acho dificílimo, como era dificílimo associar PTB com o DN no tempo do Vargas, no tempo do Carlos Lacerda, no tempo do Juscelino, né? Era dificílimo isto, e eu até vejo uma coisa um pouco parecida com algo que eu vi na época. Eu gosto de dizer até que eu me lembro, eu sou atento à política brasileira, gente, desde que eu tinha 7 anos de idade, por uma razão muito simples. Amanheceu meu aniversário, 1954, a notícia veio, o presidente suicidou. Chegou à noite, eu não ganhei presente nenhum porque as lojas fecharam. Então o suicídio de Vargas me provocou um trauma. E eu passei a me interessar por política, virei um menino chato.
falava, vota no Juscelino, que vota não sei quem e tal, porque eu achava que tinha havido... Menino que falava de política. Chatíssimo, né? Eles falam que as coisas mais chatas é criança precoce e velho assanhado. Eu espero não realizar as duas, né? Mas o fato é que a gente percebe que na época, quando o Jânio entra, né, o Jânio era uma saída de desespero. E tanto não deu certo que, né, 7 meses depois renuncia, né, uma tentativa da UDN de alguém que não tinha raízes udenistas mesmo. Né? E quando eu falo as duas forças são incompatíveis, elas estão aí até hoje. Né? O Aécio vai cair nos braços lá do pessoal ligado ao pai dele, que o Aécio, o Aécio não é exatamente um neto de Tancredo no sentido ideológico, no sentido político, ele é filho do Aécio Cunha, certo? Ele é neto do Tancredo, óbvio, biologicamente, mas ideologicamente, a posição política dele não é do lado que o Tancredo estava. Isso é fora de dúvida. O lado que o Tancredo estaria hoje não seria esse lado associado ao capital estrangeiro, associado à destruição de lei trabalhista, certo? E a Marina foi aproveitada nesse acidente infeliz, essa coisa que aconteceu, que a gente até hoje pode se discutir, né? O que é isso, né? Há interferências internacionais, às vezes, nessas coisas, não é só no Brasil. O Brasil não seria o primeiro país a ter um atentado para tirar alguém da corrida eleitoral e dar chance a outra pessoa. Quer dizer, a suspeita de que tem o dedo da CIA nesse negócio da morte do Eduardo é uma suspeita legítima, porque já houve em vários lugares do mundo. Né? Uhum. E a Marina entra como alguém que poderá capitalizar isso. Aos poucos está havendo um processo que vai mostrando aí, parece mais fácil o eleitor desistir da Marina do que desistir do Aécio. Posição já fundamentada, consolidada, é diferente. O caso da Marina, e que a hora que ela defende isso, né? Ela defende liberalismo mais puro, ela atende aos grupos que a apoiam também. Então eu digo isso, nas duas vertentes você tem isso. De um lado, as duas candidaturas, Marina e Aécio. A outra vertente que eu atribuo um pouco a essa vertente Vargas, Brizola, Lula e tal, é a vertente na qual está a Dilma, que também é capitalista, não há dúvida nenhuma. Mas é um capitalismo mais suave, é um capitalismo com inclusão, é um capitalismo que gera emprego, com pobre consumindo, com pobre comprando o que nunca comprava antes, com pobre entrando na universidade. Eu dou aula em universidades desde 1972. Eu assisti a universidade ficar mais morena, a universidade ter mais povo, a universidade ter os filhos das empregadas domésticas, os filhos dos pedreiros. Eu tive a alegria de ver isso. A vida inteira eu falava, olha, eu quero ver o filho do pedreiro que assentou tijolo nessa parede onde eu estou dando aula aqui na sala para vocês. Isso na UFMG, né? Isso na UFMG. Professor, aproveitando que o senhor trouxe os presidenciáveis de novo na sua fala e voltando ao ponto inicial da nossa conversa sobre a reforma trabalhista, nós sempre entendemos que o início de um mandato, de um presidente eleito de forma democrática é sempre um momento em que ele está mais forte. Ele acabou de ser eleito, ainda que haja aquele jogo de forças. O senhor acredita que vai ser no início do mandato o momento certo para se pensar já numa articulação mais apropriada para dar avanço à reforma trabalhista ou o início do ano que vem? Pela situação econômica que nós estamos, podendo chegar a um PIB negativo no final do ano, em dezembro, e com previsões assim hoje chegou a 0,9 a previsão, né, doutor? 0,3, né? Eu acho que foi 0,3, a mais uma queda, de 0,33 para 0,3. O senhor acredita que seria o ano que vem, 2015, esse ano enigmático? Que já que nós tivemos um 2014 tão difícil, ano que vem seria um bom momento para se pensar nisso? Não sou dado a profecias, mas acho problemático essa providência ser tomada logo de início. Eu acho que haveria várias negociações, há questões que são colocadas anteriormente a isso, do ponto de vista até mesmo das decisões econômicas. Então eu penso que é algo, se acontecer, né? Porque nós não podemos prever que a situação vai se manter assim, ou queda, ou fluxo de subida, né? É difícil. Mas eu acho que a questão de reforma trabalhista é alguma coisa que preocupa mais o lado liberal, ou neoliberal, tá? Que as outras duas candidaturas, né, diferente da Dilma, representam. E a Dilma, eu considero que o Brasil faz o seu para-casa neoliberal certinho e ainda tem um troco fundamental e significativo para a questão social. É nisso daí que está grande parte do eleitorado. Mas o melhor momento, então, é um momento de pujança econômica, que a gente certamente não terá em 2015,
Ou é melhor um momento de agrura mesmo, de vacas magras, para se fazer a reforma, que já é sofrida, dói mesmo para todo lado, é muita discussão. Também. Qual é o melhor momento? É complicado dizer isso. A necessidade pode gritar mais alto e a coisa vir num momento que talvez não seria o mais indicado estrategicamente falando. Professor, nós vamos fazer um intervalo. Você faz sua pergunta depois, viu, Márcio? Que já estão me dando ali o sinal. E Cena Política volta já já. De volta à Cena Política, que debate as eleições, as leis trabalhistas, com presença do professor Carlos Roberto Horta, do UFMG. Professor, ele falou do Zé Alencar com Lula, que deu aquele suporte ao Lula empresarial. Hoje a Marina tem o suporte de Neca Setúbal, do Banco Itaú. Há uma diferenciação nos dois casos ou eles são próximos? Sem dúvida alguma. Uma coisa é capital produtivo que gera emprego, né, que gera efetivamente soluções para a questão social. Tá? Outra coisa é capital bancário. Se você olhar os mitos fundadores, num passado muito remoto da humanidade, o primeiríssimo mandamento que está na Bíblia, por exemplo, manda trabalhar. Vai comer o pão com o suor do teu rosto. Bem depois é que vieram os 10 mandamentos, certo? Ou seja, uma preocupação construtiva em qualquer sociedade era ter trabalho para todo mundo. Isso é saúde, isso é a negação efetiva do motivo concreto da marginalidade, ou seja, só quem é, né, sem vergonha danado mesmo que vai fazer marginalidade. Cabeça vazia, oficina, né, do diabo. Coisas assim. Então, o que acontece? A gente sabe que o capital bancário, que é condenado por textos sagrados, inclusive do ponto de vista da prática da usura, se você olha, por exemplo, o Estatuto da Paróquia de Avebury, na Inglaterra, 1421, impedia de sepultar em solo sagrado, na igreja, quem emprestasse a juros, quem pegasse emprestado e quem emprestasse. Estava alimentando o não trabalho, a preguiça, estava desobedecendo o primeiríssimo mandamento. Então, aí nós temos um problema, de fato. Governar para banco significa aumentar juros, reduzir o ganho de quem compra no pequeno comércio, porque a demissão atinge primeiro as famílias mais pobres, o desemprego atinge primeiro as famílias mais pobres, a falta de opção no mercado de trabalho atinge o jovem mais pobre, que tem menos preparo e chega na idade de trabalhar e não tem. Quem vai contratar não está comprando saco de cimento, não está comprando material de construção, porque a pequena construção gera trabalho. Tá? O povo sem dinheiro, sem políticas sociais e sem contratação no emprego, não vai comprar o cimento, não vai fazer o movimento. Né? Seria por aí. Professor, eu não acredito num país, o Brasil não tem nem característica reformista. Posso estar falando uma heresia aqui, mas o Brasil, qualquer mudança que aconteceu nesse país nas últimas décadas foi porque a sociedade civil foi para a rua, organizada de alguma forma, porque se depender de governo para fazer algum tipo de transformação, é zero. O senhor está falando nos bancos, nas instituições financeiras. Quem mais ganhou dinheiro nesses últimos 10 anos, que causou esse pavor desse governo do PT aí, foram os bancos. Exatamente. Ganharam uma todo fábula, relatório entendeu? trimestral, você pega banco como o de Bradesco, lucro, né? todo relatório é recordista em relação aos anteriores, exatamente. Ou seja, não param de aumentar o lucro. Então, tem alguma coisa aí que é contra a Constituição, podemos até dizer que é contra a lei de Deus nesse sentido que eu acabei de me referir, dos mitos fundadores, arcaicos, né? Então, nesse sentido, o voto da gente, cidadão, deveria considerar, sabe? Eu acho que o capital produtivo tem que ser reconhecido como gerador de emprego. O estímulo a quem aplica o capital na produção, na contratação de gente, isso tem que ser respeitado. Mas vamos recorrer a Getúlio aqui, vamos voltar lá atrás, que é o foco daqui do nosso debate. Getúlio já tinha mandado incendiar o café para regulamentar preço de café internacional, e isso funciona até hoje. Esse pessoal que mexe com o café no Brasil, não estou desmerecendo, não, é um belo trabalho, gera divisa, mas até hoje vive de subsídio. O empresariado brasileiro adora o paternalismo do Estado, que é subsídio, que é juros baixos, e meter os ferros no trabalhador. A lógica está muito clara, entendeu? A lógica é muito clara no Brasil. E quem vai desafiá-los? E a lógica neoliberal manda dar subsídio para banco. É governo ajudando o banco.
Ou seja, na hora que você corta isso, você reduz o peso do capital financeiro nas decisões de política econômica. O governo dá então, dinheiro para a banca e para a empreiteira também, e outros setores, né, professor, que os ajudem em algum momento. Mas é isso que o Márcio está falando, que não mudou tanto por causa do governo do PT. É preciso mudar, inclusive, voltando, é um governo que também ajuda banco, mas o tem o Lula lastro mesmo falou social. recentemente isso, né? Que os banqueiros, falou isso para um banqueiro internacional, nunca ganharam tanto como agora, né? Mas o lastro de política social é fundamental. Você tem que botar gente no mercado. Botar a gente trocando o jegue pela moto no Nordeste. Essa é uma opção importantíssima que o país fez. Pelos resultados dos bancos, nos relatórios trimestrais, semestrais ou anuais, que os lucros sempre aumentam, em que Marina, que tem o apoio oficial de Neca Setúbal, é diferente de Dilma, se a Dilma com a sua política e o Lula com a sua política que gerou esse fortalecimento tão acentuado do sistema financeiro? Não seriam as mesmas dosagens, eu diria assim, de apoio político e financeiro aos diferentes setores do capital. Um é oficial e o outro que não é, né? Aí nós temos a questão, de um lado, políticas de geração de trabalho e renda sendo às vezes priorizadas em relação a políticas que beneficiam o capital bancário. O BNDES é estimulado a emprestar com a condição de geração de trabalho, geração de renda, geração de emprego aqui no Brasil. É só olhar o Ike Batista que a gente vê que é furada essa estratégia, né? Tirou da minha boca. Eu tenho visto a crítica à questão lá de Cuba, mas são empresas brasileiras contratadas. Então nós temos aí de novo capital produtivo. É uma questão de lógica de atendimento deste ou daquele setor do capital. E isso significa também priorizar a doutrina e o pensamento de pesquisadores e economistas, ou da PUC-Rio, como era o caso do Fernando Henrique, ou da Unicamp, como era o caso da tradição aqui do Lula. Então nós temos aí visões diferentes também sobre política econômica. Ô, professor, você que é especializado em quilombola, que são esses remanescentes dos quilombos, nos grandes centros. Eu fiquei sabendo, por seu intermédio, que Belo Horizonte tem 2 núcleos desses, né? 2 comunidades. 2 comunidades. E como é que está a eleição presidencial lá nas quilombolas? Olha, quem que estão apostando lá? Fiquei curioso. A notícia que eu tenho tido, até por causa das políticas de atendimento, de assistência chegarem nesse pessoal, seja através de posto médico que passou a ter um médico, seja através de políticas de inclusão de renda, que as universidades e várias ONGs particulares aí estão desempenhando. A PUC tem uma política bonita lá no Cerro, nós desenvolvemos política de geração de trabalho e renda no Cerro, Chapada do Norte, Conceição do Mato Dentro. Sim, mas aqui que seria? Eu acho que essas políticas que o governo chega e mostra para esta gente que está fazendo algo por eles, elas têm um resultado melhor. O Bolsa Família, por exemplo, chega aos quilombolas. Eu vejo essa gente apoiando essa política da Dilma. Então chega. Exatamente por isso. O assistencialismo. Eles chegam à Bolsa Família, eles chegam também às políticas que vão tirá-los da Bolsa Família, tá? Eles recebem tudo isso. E recebem também uma coisa importante, gente, que é a autovalorização como cidadão. Esses projetos que as universidades desenvolvem não são apenas de geração de renda, é também de construção de cidadania. Quando você reúne 250, 300 quilombolas no centro da cidade do Cerro, em outubro do ano passado, como fizemos, e do lado estava lá gente da prefeitura, vice-prefeito, vereadores, e você coloca, olha, vivemos numa república, o povo é patrão dos políticos, a vida inteira vocês chamaram os prefeitos de patrão, porque são das famílias de fazendeiro, que também são patrão, mas na hora que ele quer ser político, ele quer ser empregado do povo. Ele quer que o povo seja patrão dele. Na hora que você fala isso, o quilombola vai ficando mais esperto. Daí a 1 mês, 2 meses, ele já está pedindo ao prefeito, se sentindo no direito de pedir, como alguém que está dando ordem. Muito bem. Cena Política e BH News TV agradecem novamente o professor e os jornalistas. Foi um prazer. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.